Sejam bem-vindos ao segundo episódio do programa Consultoria de Cálculo. Aqui eu escolho um aluno aleatório de cálculo e resolvo a principal dúvida dele. Eu sou o professor Roni e o tema de hoje é entender a função quadrática para passar em cálculo. Hoje eu estou aqui com o Tyson, ele está cursando licenciatura em matemática no Maranhão. Você está começando com pré-cálculo, né, Tyson? Você não começou o cálculo em si, não, né? Não, né? Cálculo não. Você está no pré-cálculo ainda. O tema da nossa aula de hoje vai ser função quadrática. Beleza? Toda função quadrática, ela tem esse formato aqui, ó. F de x é ax2 mais bx mais c. Tudo bem? Em que a, b e c são números. Então, vamos colocar alguns exemplos aqui para ficar bem claro. F de x é 3x ao quadrado mais 3x mais 10. O a é 3, o b é 3 e o c é 10. É muito fácil identificar essas letras, né? A, b e c. E isso vai ser a base de tudo aqui. Só que tem um problema. O a não pode ser zero, Tyson. Você sabe por que não pode ser zero? Porque senão vira uma função afim, né? Exatamente. O a não pode ser zero. Porque se o a for zero, vai ser uma função de primeiro grau e não uma função de grau 2. Então, essa aqui é a condição de existência. Ela tem sempre esse formato quando o a for diferente de zero. Fechou? Diferente de zero. Beleza. A função quadrática, ela tem alguns sinônimos, né? A gente também fala de função do segundo grau, função de grau 2. Certo? É um sinônimo. Realmente tem... Eu não sei se tem mais, mas esses três nomes são os mais comuns, né? Você tem a função quadrática, também chamada de função grau 2, ou função do segundo grau. Beleza? É tudo a mesma coisa. A função afim, né? Que é o ax mais b. Nossa, tem um monte de sinônimo também. Tem função afim, função de primeiro grau, função linear. Tem vários nomes, tá? É bom ser acostumado. Aqui o meu professor usava, no caso, era função polinomial do primeiro grau. Função polinomial do primeiro grau. Nossa, cada lugar usa um nome diferente. Mas a lógica é sempre a mesma. Ok. Você entende o que é f de x? Você tem um pouco de dificuldade com isso? Você me falou que você tem um pouco de dificuldade de funções. E assim, a base para você entender as funções, você tem que entender que você tem duas variáveis. Uma é x. Qual que é a outra variável, você sabe? É o y, né? É o y. É o y, é sempre x e y. Então, vou até anotar aqui, olha. São sempre duas variáveis. O x e o y. Aí o problema é que, às vezes, o y não aparece. Olha aí desse exercício, olha lá. F de x é 3x2 mais 3x mais 10. Cadê o y? Não tem o y, não tem como fazer. Aí todo mundo é em desespero, né? A primeira vez que você estuda funções, isso assusta um pouco, né? Que é o seu caso. Você tá agarrado em funções. Então, uma coisa tem que ficar bem clara, Tyson. F de x é o y. Quando você tiver em dúvidas, meu Deus, o que eu faço? Né? Cadê? Primeira coisa, você tem que encontrar as duas variáveis. F de x é o y e, em alguns casos, eu já vou te passar isso porque você vai começar no cálculo. E no cálculo isso aqui é comum, tá? O x também pode ser chamado de f de y. Entendeu? Se aparecer uma função tipo f de y igual a y ao quadrado mais y e tal, aí você vai considerar que o f de y é igual a x. Você sempre tem duas variáveis, o x e o y. Variáveis.
Então, vou colocar dois exemplos aqui, olha só. F de x é 2x ao quadrado mais 4x mais 10. F de x é o y, certo? Então, você poderia escrever a mesma função nessa forma aqui, ó. Y igual. É a mesma coisa. Aí fica claro, né, quais são as duas variáveis. Então, no início, é bom você substituir o f de x por y. Com o tempo, você vai fazer isso automaticamente. Beleza? Beleza, entendi. Na segunda opção, ó, vamos supor que agora eu tenho f de y. F de y é 2y ao quadrado menos 3y mais 10. Ok? Aí, meu Deus do céu, só tem y. São sempre duas variáveis. Tá bom? Tá aparecendo o y. Só, você tem que lembrar que o f de y é quem? É o x. Então, você pode reescrever x igual a 2y ao quadrado menos 3y mais 10. Entendeu? Quando você tem claro aonde está o x e aonde está o y, aí tudo fica mais fácil. Você me falou que você tem mais facilidade em equações. Toda função, quando você substitui valores, vira uma equação. Então, por exemplo, nesse exercício aqui, ó, quando x é 2. Se você substituir o x por 2, você vai achar o valor de y, não vai? Y vai ser 2 vezes 2 ao quadrado, 4 vezes 2, mais 10. Aí você resolve a equação e acha o valor de y. E pode ser o contrário, né? Se ele te der o valor de y, exemplo, vamos supor que o y seja 20. Substitui lá. Quando o y é 20, o x vale quanto? Você vai ter essa equação aqui, olha. 2x ao quadrado mais 4x mais 10. Entendeu o que eu falei? Em toda função você tem duas variáveis. Só que a ideia é, o exercício vai te dar uma variável e você vai determinar outra. É sempre assim. Entendeu? Nesse caso, se ele te der o x, é mais fácil, né? É só fazer a conta. Agora, quando ele dá o y, aí não é tão simples assim, ó. Tem que resolver uma equação de segundo grau. Aí já não é matéria de funções, entendeu? Tem que você usa a fórmula de Bhaskara e resolve. Então, toda função, quando você substitui valores, vira uma equação. Beleza? Equação, resolver uma equação de segundo grau é base, né, para você compreender as funções. Fechou. Quais são os formatos de uma função quadrática? Você sabe qual que é o nome do formato do gráfico? De uma função quadrática, o gráfico é uma parábola, né? É uma parábola, é isso aí. Você tem o eixo x e o eixo y. Eu lembro de quando eu estudei um pouco de função quadrática, ainda lembro um pouco ainda. Que quando o x ele é positivo, a concavidade é para cima, né? O x não, o x, o A. O A é positivo, a concavidade é para cima. E quando o A é negativo, a concavidade é para baixo. Isso. Se o mesmo. O B for positivo, ele corta o eixo dos y na crescente, não. né? E quando não? Ah, entendi. Corta crescente, é isso mesmo, é isso mesmo. Pensei que você ia falar do intercepto vertical. Não, é crescente, quando é negativo, ele corta na decrescente. Isso. E o Os valor sinais, do C, né? Interpretando os sinais da equação do segundo grau, você já consegue ter uma noção do gráfico. Você sabia que tem parábola deitada? Você nunca viu isso? Como assim? A parábola, quando ela tem esse formato aqui, ó, x2 mais bx mais c, ela pode ser côncava para cima ou côncava para baixo. Tem essas duas opções. Aí eu dei dois exemplos aqui. Só que quando aparece assim, ó, com y ao quadrado mais ay ao quadrado mais by mais c, aí a parábola está deitada. Ela é assim, ó.
Entendi. Agora entendi agora. É a mesma lógica. Quando você acha as raízes estarão no eixo Y, entendeu? Ela corta o eixo Y em 2 pontos. Aqui corta o eixo X em 2 pontos. Então, existe parábola com uma função de X e existe parábola com uma função de Y. No cálculo, você vai trabalhar com essas duas variações toda hora. Eu já tinha visto quando a parábola era deitada desse jeito, só que eu nunca tinha entendido o porquê. Por quê, pensava né? que era uma outra função. Eu pensava que era outro tipo de função que ficava deitada. Você lembra da definição Agora... de função? O valor de x só pode ter um único y, né? Então, se você considerar aqui, olha, o mesmo x tem 2 y. Então, isso aqui é função? Não é função. Não é função de x. Não é função de x. É função de x, é função de y, né? É função de y. Então, é a mesma lógica, só que agora cada y tem um único valor de x, entendeu? O y é o domínio e o x que é a imagem. É o contrário. Entendeu? Entendi. No cálculo é muito comum isso. Aparecer funções de x e funções de y. A lógica é a mesma. Você substitui o valor de x, acho de y. Substitui o valor de y, acho do x. Beleza? Beleza, entendi. Você sabia disso aqui, desses dois formatos de parábola ou não? Eu já tinha visto eu pesquisando, né, eu já tinha visto desse jeito, só que eu não sabia o porquê. Eu pensava que era outro tipo de função. Ah, entendi. Você não sabe. Parece que não era uma parábola. Parece que não era uma parábola. Tem parábola sim também, inclinada, tá? Só que eu já tinha estudado só, no caso, função do x. Só do x, né? Só do x. No cálculo é muito comum trabalhar com y também. Então, já passei para você. Então, vamos lá. Olha só. Vamos trabalhar com uma função. Isso aqui vale para qualquer função, tá? Numa função, você tem que conhecer bem o domínio. Beleza? E a imagem. São os dois conceitos mais básicos, né? O domínio, normalmente, a gente está pensando em valores de x. E a imagem são os valores de y. Só que nem sempre é assim, né? Eu acabei de mostrar um caso em que o domínio é o y e a imagem é o x. Então, se é uma função de x, eu estou considerando função de x. Ou seja, f de x que é igual a y, entendeu? Esse formato aqui, ó. Aí o domínio é x e a imagem está em y. Então, a gente tem que entender bem como é que funciona o domínio e a imagem de uma parábola. Se você pensar com uma parábola qualquer aqui, ó, essa parábola ela cresce, né? Eu pus um pedaço dela, ela continua para a direita e para a esquerda. Concorda que para cada valor de x você vai ter uma correspondência no gráfico? Cada valor de x, ó, vai ter um valor de y, tá vendo? Para cima ou para baixo. Não existe um valor de x que não tem correspondência no gráfico. Concorda comigo? Aí você pode afirmar que o domínio é real. Ou seja, você pode pôr qualquer valor de x que vai ter uma resposta em y. Agora, em y é diferente. Porque não é qualquer valor de y que ele aceita. Em y, olha só, você pode considerar esses valores aqui, né? Olha, tem vários valores de y que você pode considerar. Só que se você pegar esse valor de y aqui, prolonga para a direita, nunca vai cortar o gráfico, né? Prolonga para a esquerda, nunca vai cortar o gráfico. Ou seja, esses valores de y que estão embaixo do vértice, o vértice é esse ponto mínimo aí, eles não têm correspondência. Concorda comigo? Concordo. Então, a imagem aqui, olha, vou chamar esse ponto aqui do vértice, vou chamar ele de K. Tá? Como que seria a imagem? A imagem são os valores de y que têm correspondência no gráfico. Aí a resposta seria do K para cima, né?
o y teria que ser maior do que o k. Maior ou igual, né? Tudo bem? Normalmente a gente coloca assim, ó, y pertencente aos reais, ou seja, de todos os reais, eu quero só os valores de y que são maiores do que k. O k pode ser, sei lá, -2, por exemplo. Um número qualquer. Então, eu estou te mostrando que o domínio numa parábola é real. Só que o vértice, a imagem depende, né? O valor da imagem depende de quem? Do vértice, concorda? É o vértice que vai definir a imagem? O vértice mostra o ponto máximo ou o ponto mínimo da parábola. É ela que vai definir a imagem. Então, sempre que o exercício pedir imagem, você vai ter que encontrar o quê? O vértice. Beleza? Agora, se você pedir domínio, você não precisa calcular o vértice. Tranquilo? Tranquilo. Fechou. Mais dois conceitos aqui que são cobrados demais em funções, tá? É o IH e o IV. Você sabe o que é isso? Não lembro. IH é o intercepto horizontal. Eu gosto de chamar de IH para não ficar escrevendo isso aqui toda hora. O que é o intercepto horizontal? Aonde o gráfico corta o eixo X. Tudo bem? O intercepto horizontal é onde Aonde o gráfico corta o eixo X. corta o eixo X. Isso. Vou anotar aqui, professor. Aonde o gráfico corta o eixo X. Também chamado de raiz. Raiz da função. Né? Também chamado de zeros da função. Eu vou pôr muito sinônimo aqui, não. Mas olha só. Você tem um plano cartesiano aqui. A parábola, ela tem interceptos, tá vendo? Ela corta o eixo X em 2 pontos. Então, ela tem 2 interceptos horizontais. 2 raízes. Beleza? E ela tem também um intercepto vertical. É onde o gráfico corta o eixo Y. Entendeu? Entendi. Isso vale para a parábola deitada também, né? Vamos supor que a gente tem uma parábola deitada, assim, ó. Aí é um pouco diferente. Ela tem 2 interceptos verticais e um intercepto horizontal. Então, olhando para o gráfico é fácil. Oi? Onde o gráfico corta o eixo dos Y, do Y é o C, né? É o C. Mas, assim, não decora que vai ser sempre o C. Tá? Eu vou te passar um macete aqui. E esse macete é bom demais porque ele vale para qualquer função. Não é só para a equação do segundo grau, não. Olha só, pensa comigo. Se você tem o valor de x, você encontra o y, certo? Se você tem o valor de y, você encontra o x. A vantagem do intercepto horizontal é que no intercepto horizontal você sabe que esse ponto, né, do intercepto horizontal está no eixo horizontal, está no eixo x. E se ele está em cima do eixo x, você já sabe que o ponto tem ordenada 0. Qual é o y desse ponto? Concorda que o y desse ponto é 0? Esse ponto aqui, ó, ele pode ser x igual a 1 com o y 0, não pode? Pode. E esse ponto aqui, o x aumentou. Esse ponto aqui, sei lá, é o 2 com 0. E o próximo? 3 com 0.
4 com 0. Você percebeu que o y vai ser sempre 0? Porque se você prolongar aqui, né, no eixo y, ó, vai bater em 0. Então, no eixo horizontal, com certeza o eixo y é igual a 0. Então, basta você substituir o y por 0. Você encontra os interceptos horizontais. Faz sentido? Faz sentido. Você quer saber o valor do ponto. O ponto é sempre x e y. Só que o y já tem, o y é sempre 0. Então, esse é o macete aqui, ó. Y igual a 0. Isso que você tem que saber. Não é a intercepto vertical da parábola é sempre o c. Não é bem assim. Vai que ele, em vez de c, ele coloca d. Entendeu? Eu tô falando? Um decote, você tem que entender a lógica do gráfico. Intercepto horizontal é um ponto do eixo x. Se falou do eixo x, com certeza o y é 0. Entendeu? Isso que você tem que decorar. Isso vale para qualquer função. Vamos supor que a gente tem uma função exponencial. Uma função exponencial assim, ó. Como que acha o intercepto vertical? O intercepto horizontal? Você vai fazer o y igual a 0. Substitui o y por 0 na função. Resolve, você tem o intercepto horizontal. Em qualquer função. Entendeu? Vamos supor que você tem uma função assim, ó. X ao quadrado sobre a tangente de x. Meu Deus, o que é isso? Que gráfico é esse? Não importa. Se você substituir o x por 0, você vai achar o intercepto. Se você substituir o y por 0, você acha o intercepto horizontal. Isso de qualquer gráfico. Entendeu o que eu falei? Faz sentido isso? Faz sentido. Então, no caso da parábola, se você substituir o x por 0, você vai encontrar sempre o c lá. A vezes 0, B vezes 0, a resposta é sempre C. Mas não decora que é sempre C. O mais importante de entender é por que o x é 0. E se você entender isso, vale para todas as funções. Legal? É um conceito básico para todas as funções. Opa! Caiu a caneta aqui. Pronto. Então, repete comigo. Intercepto horizontal, y igual a 0. Y igual a 0. Beleza. Aí muita gente confunde, porque o intercepto horizontal lembra o eixo x, não lembra? Aí dá vontade de colocar x igual a 0. Então, para você nunca mais errar isso, intercepto horizontal lembra o eixo x. É só você lembrar que não é o x, aí só sobra o y. Beleza? Então, se você falou intercepto horizontal e você tentar colocar x igual a 0, seu cérebro já vai te falar que você está errando. É só você lembrar essa lógica. Lembra o eixo x, mas não é o x. É sempre o contrário. Nesse caso aqui, olha, o x é negativo, né? Então, sei lá, vai ser menos 1, só que quem é o y? O y é sempre 0. Beleza? Nesses exemplos que eu pus aqui, olha, esse intercepto horizontal, vamos supor que o x seja 7. Quem é o y? O y é 0. Aqui o x é negativo, né? Vamos supor que o x seja menos 1, só que com certeza o y é 0. No intercepto horizontal, o y é sempre igual a 0. Fechou? Isso você tem que saber. Aí, no caso da parábola, que é y igual a ax2 mais bx mais c, se você fizer y igual a 0, você cai numa equação do segundo grau. Entendeu? E se aparecer uma parábola deitada? Tipo assim, ó. X é igual a y ao quadrado mais by mais c. Você vai substituir quem por 0? O y. É sempre o y, não é? Aí, nesse caso, vai ter x igual a vezes 0, b vezes 0, mais c. Então, o x vai ser igual a c. Você percebeu que depende?
Entendeu? Varia muito. Ó. Não é sempre o intercepto vertical é igual a C. Nesse caso aqui, o intercepto horizontal que é o C. Ó. O que vale para todas as funções é isso. Intercepto horizontal, o y é sempre igual a zero. E no intercepto vertical? Intercepto vertical é o contrário, né? Deixa eu copiar isso aqui. O intercepto vertical é onde o gráfico corta qual eixo? O gráfico corta o Y. Isso, ele corta o eixo Y. O eixo vertical é o eixo Y, né? Aí, o que muito aluno pensa? Vai ser sempre no C. Intercepto vertical, decora que é igual a C. Não é isso que você tem que decorar. Tá? Porque isso varia em cada função. Qual é o padrão? O que acontece sempre em qualquer intercepto vertical? Acho que o seu som está falhando um pouco. Acho que você está encostando no microfone aí. Tenta pôr ele um pouco para cima. O microfone está onde? O microfone é aqui. Eu acho que você está esbarrando ele na roupa. Aí parece que está deventando. Enfim, o intercepto vertical, você tem que pensar em pontos do eixo Y, concorda? Sim? O intercepto vertical, lógico que vai ser algum ponto do eixo Y. E todo ponto do eixo Y, quem é zero? É o X. O X é zero, porque se você prolongar esses pontos aqui no eixo Y, lá, o X vai ser sempre zero. Então, esse é o padrão que você tem que saber. Beleza? É sempre zero. Aí, o valor de Y, né? Aí pode ser qualquer valor. Aqui, por exemplo, pode ser y igual a 4, y igual a 3, y igual a menos 1. Mas qualquer ponto do eixo Y, o x é zero. Então, se eu estou falando de um intercepto vertical, você já pode afirmar que o y é igual a zero. E se você já tem o valor de y, é só substituir na função que você encontra o valor de x. Então, é isso que você tem que saber. Não é intercepto vertical, é C. Entendeu? Você está fazendo licenciatura em matemática. Não fala que é C naquele caso da função de x com a parábola. Só que a parábola pode estar em y, pode ser uma outra função. Não é ser sempre C. Né? Enfim, quando você entende como é que funciona o negócio, você não precisa ficar decorando a fórmula. Se aparecer qualquer função aqui e pedir um intercepto vertical, basta substituir o y por zero e encontrar o valor de x. Isso aqui vale para qualquer função. Função logarítmica, função modular, função exponencial, função trigonométrica, função de grau 3, qualquer função que você imaginar. Intercepto horizontal e vertical, o y é zero ou o x é zero. Acabou. Beleza? Então, vamos colocar alguns exemplos aqui. Ó. Vamos supor que apareça para você y é ax2 mais bx mais c. Aqui eu notei errado, né? Aqui eu notei errado. X igual a zero. Tinha colocado y. X que é zero. Né? No intercepto vertical, que é onde o gráfico corta o eixo y, o valor de x é sempre zero. Isso você tem que lembrar. Aí isso confunde um pouco, porque o intercepto vertical lembra o eixo y. Mas não é o y que é zero, é o x. É sempre o contrário. Tá? Não confunde isso, não. O intercepto horizontal lembra o eixo x. O y é zero. O intercepto vertical lembra o eixo y. Só que o x que é zero. Aí basta você substituir na função e você encontra os interceptos. Nesse caso aqui, se você substituir o x por zero, vai ficar 0 vezes A, 0 vezes B,
mais C. Então, o Y é igual a C. Por isso que você está acostumado a falar que o interceto vertical é o C. Só que e se aparecer uma parábola assim, né, invertida? X é igual a AY2 mais BY mais C. Isso também é uma parábola. E como está pedindo intercepto vertical, aí você tem que saber o quê? Intercepto vertical. Quem é zero? O zero é o X. O X que é zero. Então vai ficar zero, que é igual a AY2 mais BY mais C. Nesse caso, o intercepto vertical não vai dar C. Tem que usar a equação de Bhaskara aqui. Beleza? Entendi. Você entendeu isso aqui? Tranquilo? Então, fechou. Mais um conceito sobre funções. Que ele também vai ser válido para vários, tá? Ele vai ser válido para todas as funções. Então, você tem mais dificuldade, né? No conceito de funções, você me falou que você tem mais dificuldade. Isso que eu estou te passando, domínio, imagem, interceto horizontal, interceto vertical, você consegue aplicar não só para parábola, para qualquer tipo de função. Um outro conceito importante é o sinal. Estudo de sinal. Para que você usa o estudo de sinal? Você usa o estudo de sinal para calcular inequações, por exemplo. E também que eu esqueci de falar, mas eu também tenho uma dificuldade enorme nisso daí, que eu nunca estudei estudo de sinal. Inequação, ele pode dividir aonde é maior é igual, aonde é menor é igual. Então, se cair uma inequação, você vai pegar um pedaço do estudo de sinal. Porque o estudo de sinal completo, você tem que falar aonde é positivo, aonde é negativo e aonde é zero. Você tem que fornecer 3 informações. Aonde a função é positiva, negativa ou zero. Agora, se cair uma inequação, aí ele vai pedir ou só o positivo ou só o negativo. Entendeu? O que todo mundo agarra aqui, Tyson? Presta atenção agora, hein? Quando pede estudo de sinal, você vai avaliar o sinal da função. Então, se ele está pedindo o estudo de sinal do f de x, ele quer saber aonde o f de x é positivo, o f de x é negativo, o f de x é zero. E quem é o f de x, você lembra? O f de x é o y. É o y, não é o x. Então, seus problemas acabaram, tá? É sempre o sinal de y, porque é uma função de x. Cuidado, hein? Se fosse uma função de y, aí é o contrário. Então, considerando que é uma função de x, o f de x, que é o y, tem que ser positivo, negativo ou zero. Então, você não está preocupado com o sinal de x. Então, continuando. O estudo de sinal, você analisa o sinal de y, não importa o sinal de x. Você vai fazer o estudo do sinal da função de x, ou seja, o sinal de f de x. E f de x é o y. Isso que todo mundo erra. Todo mundo confunde. Porque é estranho. Olha, eu estou pegando a parte positiva, só que o x é negativo. Como é que pode um trem desse? Né? Você tem que pensar. É sempre o sinal de y. Eu estou preocupado com o sinal de y. Então, olha bem para esse gráfico aqui. O y é o eixo vertical ou o eixo horizontal? É o vertical. Então, em quais partes do gráfico o y ele é positivo? Concorda que é nessa parte aqui? Que eu estou colocando em preto? Olha. Nessa parte aqui em preto, o y é positivo. Por quê? Se você fizer o prolongamento aqui, né? No eixo y, ó, a ordenada daqueles pontos vai ser sempre um valor positivo. Agora, essa parte aqui, né, que sobrou aqui embaixo, ó,
Concorda que os valores de y serão negativos? Entendeu? Você olha só para o sinal de y. Aonde que muda o sinal? Aonde que o sinal do y sai do negativo e vira positivo? Concorda que é nesse ponto aqui? Porque nesse ponto aqui, o y é o quê? 0. Antes desse ponto, ó, antes desse ponto, o y é sempre 0. Depois desse ponto, ele vai ser positivo. Só que ele é positivo até chegar nesse outro ponto aqui, né? Entendeu? Aí o y é positivo, ele é positivo, ele é positivo. Depois desse ponto, ele vai para 0. Entendeu a lógica? Peraí. Ele é positivo. Peraí, no primeiro ponto ele é negativo, né? Até o primeiro ponto. Antes, vamos chamar esse ponto aqui de A e esse ponto de B. Antes do A, eu estou nessa parte aqui em verde, não estou? O y é negativo. Entre o A e o B, o y ele é positivo. E depois do B, o y é negativo. Mas você percebeu que o sinal do x não importa? Eu não estou olhando para o sinal do x. Eu estou olhando só para o sinal do y. Esse é o macete. Aí, se pedisse uma inequação, se pedisse aonde a função é maior que 0? Entre A e B. Aonde que a função é menor que 0? Antes do A ou depois do B. Agora, se pedir o estudo de sinal, aí você tem que falar tudo. Você tem que falar onde é mais, aonde é menos e aonde é 0. Beleza? Agora, um macete, hein? Um macete, uma dica. Falou em estudo de sinal, você não precisa do eixo Y. Por quê? Você consegue olhar para o sinal só com o eixo X. Pensa comigo. Se está acima do eixo X, o Y é positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Qualquer ponto que está acima do eixo X, olha, se está acima do eixo X, é positivo. Se está abaixo, é negativo. Você não precisa mostrar a parábola toda. Para fazer estudo de sinal, você não precisa do eixo Y. Por quê? Olhando para o eixo X, olha, se o gráfico está acima do eixo X, você já sabe que o Y é positivo. Sem ter o eixo Y ali, você já sabe que vai ser positivo, porque o gráfico está acima do eixo X. E se o gráfico estiver abaixo do eixo X, ele vai ser negativo. Então, esse é o macete. Se falou em estudo de sinal ou em inequações, você precisa achar o intercepto vertical, você precisa achar o vértice, você precisa do eixo Y, você não precisa de nada. A única coisa que você precisa para encontrar o sinal da função é das raízes e o formato do gráfico. Só isso você precisa. Duas coisas. Porque se a parábola estiver para cima, o sinal muda. Está para baixo, o sinal muda. E você precisa das raízes, né, que é o limite ali do sinal. Agora, falou em estudo de sinal ou em equações, não precisa do vértice. Não precisa do intercepto vertical. Aí você já economiza muito tempo aí. Então, por exemplo, olha só. Vamos supor que a gente tem essa equação aqui, ó, essa parábola. Ok? O estudo de sinal dela vai ser negativo, positivo, negativo. E aqui são os interceptos horizontais. Concorda comigo que você consegue chegar na mesma informação sem olhar para o eixo Y? Olha lá. Mesma coisa, né? Entendeu? Esse é o macete.
se pedir estudo de sinal, você não precisa de esboçar o gráfico completo. Você só precisa de raiz e do formato. Então, vamos supor que aqui seja menos 10 e aqui seja, sei lá, 50. Aí, você monta um esboço de sinal, né? Tipo, um resumo de sinal, sem colocar o eixo Y, sem falar quem é o vértice, sem falar que é um intercepto vertical. Beleza? E tem uma outra forma mais fácil ainda de representar o estudo de sinal, né? Você coloca só as raízes, ó, 50. Aí você põe o sinal em cima. Fica menos, mais e menos. Isso aqui é como se fosse um resumo do estudo de sinal. O que significa esse menos? Significa que o gráfico, nesse intervalo, está abaixo. O gráfico nesse intervalo está acima, o gráfico nesse intervalo está abaixo. Entendeu? É isso. Agora, se acontecer o contrário, vamos supor que a gente tem uma parábola côncava para cima. Tá bom? A parábola é côncava para cima, nesse formato aqui. Qual que é o estudo de sinal? O estudo de sinal mudou aqui, né? É mais, menos e mais. Olha sempre para o sinal do Y. Aí, vamos usar o macete. Perceba que você consegue estudar o sinal sem preocupar com o eixo Y ou com o vértice. Por quê? Basta você usar o macete. Ó. Se o gráfico está acima do eixo X, certo? Positivo. O gráfico está abaixo do eixo X, negativo. Então, em todo esse intervalo aqui, olha, o gráfico está abaixo. Nesse intervalo é negativo. Depois desse ponto, o gráfico está acima. Ele é positivo. Entendeu? Esse é o macete. Porque muita gente, muito aluno, fica perdendo tempo esboçando a parábola completa, com vértice, com intercepto horizontal, para fazer o estudo de sinal. Mas não precisa disso. Você consegue fazer o estudo de sinal quase de cabeça, se você for bom em calcular as raízes, né? Você acha as duas raízes, monta o formato do gráfico, se ele é positivo ou negativo, pronto, você já tem o estudo de sinal. Vamos colocar um exemplo aqui, ó. A gente tem y é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Ok? Eu quero o estudo de sinal dessa equação do segundo grau. Lembra? O que a gente precisa? Das raízes e do formato. Só isso. Então não preocupa com o intercepto vertical, não preocupa com o vértice, não preocupa nem com o eixo Y. Tá? O formato, de cara, você descobre. Como o A é maior que zero, ela é côncava para cima. Então, ó, ela está assim, ó. Ela tem esse formato. Certo? Agora a gente tem que encontrar as raízes. As raízes, que é o intercepto horizontal, você tem que igualar o y a zero. Tudo bem? Vira uma equação. Para achar essa equação, vamos usar Bhaskara. Tem outras formas de calcular essa equação, tá? Dá para fazer isso aqui de cabeça. Tem várias formas, só que isso já entra em equação, não vai dar tempo de a gente ver isso nesse vídeo. Só que a fórmula de Bhaskara resolve qualquer tipo de equação de segundo grau. Mas vou te mostrar um macete aqui, olha. O produto é 6 e a soma é 5. Então, de cara, você sabe que vai ser 2 com 3. 2 com 3. Você pega as raízes de cabeça. Entendeu? A soma das raízes, 2 mais 3 dá 5. 2 vezes 3 dá 6. Então, direto eu consigo fazer isso aqui, olha. Vai ficar x. Espera aí. É menos 2 com menos 3, né? Porque a soma é menos 5 e o produto é 6. Olha só. Menos 2, menos 3, menos 5. Menos 2 vezes menos 3 dá 6 positivo. E aí eu acho esses dois números aqui. Menos 2 com menos 3.
Aí fica x menos 2, x menos 3, igual a zero. Quais são as raízes? X igual a 2, x igual a 3. Entendeu? É uma forma de não usar o Bhaskara. Você consegue fazer de cabeça. Só que não dá tempo de a gente passar esse método agora, não. Vou fazer o Bhaskara aqui com você, só para... que o Bhaskara todo mundo conhece, né? O Bhaskara tem a obrigação de saber. Vamos lá. Quem é o delta? B ao quadrado, 25, menos 4A vezes C. Aí fica 25 menos 24, que é igual a 1. Quais são os valores de x? O x é menos B, 5, mais ou menos raiz de delta, que é 1, sobre 2A. 5 mais 1 sobre 2, x igual a 3. 5 menos 1, 4 sobre 2, o x é 2. Ó. Aí a gente sabe que as raízes é 3 e 2. Mas como eu te falei, dava para chegar nesses valores em segundos, usando um macete. Um macete é muito legal. Aí você descobriu, aqui é 2, aqui é 3. Pronto, você já tem um estudo de sinal completo. Vai ser positivo antes do 2, porque o gráfico está acima. Negativo entre 2 e o 3, porque o gráfico está abaixo. Positivo depois do 3, porque o gráfico está acima. Agora, cuidado. Por quê? Não vai falar que é positivo aqui, né? Não tem gráfico aqui em cima, não. Né? Aqui não tem nada. Entendeu? Não tem gráfico em cima, tem gráfico embaixo. Nesse intervalo aqui, o gráfico está em cima ou está embaixo? Ele está em cima. Não vai colocar o menos aqui. Entendeu? Cuidado com isso. Se o gráfico está acima, positivo. Se ele está abaixo, é negativo. Então, esse é o estudo de sinal. Tranquilo? Manda um joinha aí. Entendeu? Beleza. Aí é o seguinte. Para você colocar a resposta do estudo de sinal, você tem que dar as 3 informações. Você vai falar aonde que o f de x é maior que zero, aonde que o f de x é menor que zero e aonde o f de x é igual a zero. O f de x é igual a zero nas raízes, ou seja, no x igual a 2 e no x igual a 3. Ele é maior que zero antes do 2, depois do 3. E aonde que ele é negativo? Entre 2 e 3. Beleza? Então, estudo de sinal, resumindo, você sempre olha para o y, para a função de x, que nesse caso é o y. E, no caso de estudo de sinal, você não precisa esboçar o gráfico completo, com vértice, com ponto máximo, ponto mínimo. Você nem precisa do eixo y. Você só precisa de 2 coisas. Você precisa da raiz e você precisa do formato do gráfico. Se o gráfico está acima do eixo x, o y é positivo. Se o gráfico está abaixo, o y é negativo. Aí você encontra o estudo de sinal de uma forma bem rápida. Então é isso por hoje. Olha. A gente viu domínio, certo? A gente estudou imagem, intercepto horizontal, intercepto vertical. A gente viu também o estudo de sinal. Isso focado em equações do segundo grau. Só que lembra que esses conceitos aqui são válidos para qualquer função. Tá? Você pode usar isso aqui para qualquer função. Então, quando você chegar lá em função logarítmica, função modular, função trigonométrica, que é um pouco mais avançado, esses conceitos que a gente viu aqui, a lógica é sempre a mesma. Se pedir lá intercepto vertical, é só fazer o x igual a zero. Intercepto horizontal, y igual a zero. Isso para qualquer função. Pediu domínio, você vai pensar em valores de x. Imagem, você vai pensar em valores de y. O estudo de sinal, você vai pensar no sinal do f de x, que é o sinal do y. Esses conceitos básicos valem para qualquer tipo de função. Beleza? A gente usou os exemplos aqui de função do segundo grau, mas é válido também para funções mais complexas. Fechou? Você gostou da aula? Sim? Então fechou, tá? Prazer te conhecer aí. Qualquer dúvida você me chama, falou? Valeu.